Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo! Te acolho com muito carinho para mais esse nosso podcast Vamos Juntos. O nosso tema de hoje tem tudo a ver com a realidade que a gente tem vivido, que é fé versus isolamento social. Será que realmente essas duas coisas se contrapõem? Será que de verdade elas estão uma contra a outra? O que é que você acha, hein? Tem muita gente que tem comentado comigo nesse período que a gente tem vivido de quarentena desde o ano passado, que estão sofrendo por causa do isolamento social com relação à vivência da fé. A gente sabe que desde o ano passado foi descoberto que uma das saídas interessantes para a diminuição do contágio das pessoas por causa da Covid seria o isolamento social. Quanto menos contato tivermos com outras pessoas e aglomerações, melhor, porque assim a gente diminui o contágio do vírus que acontece a partir de vias aéreas, como todo mundo já está sabendo aí de cor. Isso vai com certeza atacar diretamente a nossa dinâmica eclesial, porque todas as igrejas geralmente se reúnem, né? Nossos cultos geralmente acontecem em grupo. Se a gente for pegar um pouquinho da história da nossa fé, olhando a partir dos evangelhos, Jesus mesmo chamou pessoas para estar com ele. O nosso Deus é um Deus de comunicação, de relação. Então, minha gente, como nos relacionarmos, como vivermos a fé nesse período de pandemia, que exige de nós um afastamento? Claro que esse afastamento, esse isolamento social, ele não foi proposto a partir de uma perspectiva que pudesse nos fazer sofrer, porque isso é uma saída científica, isso é para o nosso bem, é para a nossa vida. No entanto, isso acaba afetando a dinâmica antiga, ou a nossa dinâmica mais comum de vivência de fé, que era a reunião dentro do prédio da igreja. E muita polêmica tem sido levantada no nosso país a partir disso, porque muitas autoridades religiosas, principalmente dos meios protestantes, mas também dos meios católicos, têm falado contra esse isolamento social, dizendo que as pessoas vão para a igreja, porque se elas têm fé, elas não vão ser afligidas pelo vírus, não vão ser contaminadas pelo vírus e não vão morrer. Essa situação coloca a fé mais uma vez em xeque. A fé acaba se tornando o centro da discussão das igrejas estarem reunidas ou não. Claro que esse discurso também pode ser reinterpretado como sendo a fé uma espécie de disfarce para que as pessoas possam verdadeiramente estar na igreja, e muitas vezes os líderes têm como fim o lucro que podem obter a partir do dízimo ou das ofertas que essas pessoas podem dar. E nós sabemos do impacto que o isolamento tem causado na nossa sociedade. Além da questão econômica a nível de mundo, que foi abalada com o isolamento social, porque bares, escolas e tantos outros estabelecimentos, inclusive a classe artística que vive da aglomeração, o teatro, tem sofrido bastante com a falta de pessoas nesses lugares. No entanto, o isolamento, como a gente sabe, tem se tornado útil porque evita o contágio. E além do impacto econômico, a questão do isolamento social tem trazido alguns impactos fortes com relação ao nosso psicológico e ao nosso lado afetivo também. Com a parada exigida das nossas atividades, a partir do contexto de pandemia, muita coisa muda. E a solidão gerada pelo isolamento social, em muitas pessoas, causou crise de ansiedade, depressão e muitas situações problemáticas com relação a doenças psíquicas e sofrimentos psíquicos também. Porque a solidão, minha gente, causa situações difíceis na nossa vida, que é tão complexa e tão movimentada. Principalmente para quem vive nas capitais, que estuda e trabalha, ver muita gente estar em constante movimento para lá e para cá naquela correria cheia de gente, apesar de ser uma situação difícil, mas já estava começando a ser rotineira na vida de muita gente. Não de hoje, viu? Faz tempo que está assim. Mas e então, como viver a fé a partir disso? A nossa fé católica, ela se baseia na reunião.
Deus deseja encontrar-se com seu povo, caminhar junto com ele, estar em constante relação de amor com o seu povo e ensinando também o próprio povo a saber se relacionar, a saber se dar uns com os outros, quando Jesus Cristo fala para a gente de perdão, de amar o próximo, de não atirar a pedra, de acolher as pessoas, lavar os seus pés, como foi vivido recentemente no início do Tríduo Pascal. E aí surge a pergunta, seria então possível que a fé pudesse sobressair, a nossa fé que é de encontro, pudesse sobressair e conseguir sobreviver verdadeiramente a um período de isolamento social? Bom, como Deus não nos abandona, e essa é a nossa fé, com certeza Ele tem falado com a gente a partir dessa dinâmica também. Porque, minha gente, o exercício da fé, ele é constante na nossa vida e é extremamente dinâmico. Ele se apresenta de muitas formas. E esse podcast de hoje tem o intuito também de te ajudar a perceber essas situações onde você pode utilizar o contexto de isolamento social como também um ambiente de experimentar e desenvolver a fé. Existe um consenso a respeito do que significa a fé. Muitas pessoas, numa frase curta, acabam dizendo que a fé é acreditar no que não vê, né? Exatamente por aí, a gente vai entendendo, olhando para o contexto da nossa pandemia, eu consigo acreditar que as coisas vão melhorar, mesmo não vendo muitas vezes saída próxima para isso. E a fé nos ajuda a ter esperança em dias melhores. No entanto, minha gente, a gente sabe, a partir do próprio Evangelho e também dos textos do Novo Testamento e da Bíblia como um todo, que só acreditar, que só esperar sentado, sem agir e fazer nada, não vai ser suficiente para a gente voltar à vivência de fé como vivíamos até antes da pandemia, né? Com relação a acreditar, a questão da fé, eu te peço que abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, no versículo 22, 22 em seguinte, Jesus fala assim: Tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e lança-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Essa perspectiva muitas vezes é utilizada com relação à vivência da fé. Acreditar, não duvidar no coração. No entanto, se a gente toma essa palavra ao pé da letra, a gente vai acabar dando com os burros na água, em outras palavras. A gente não vai chegar a uma perspectiva profunda do que realmente Jesus Cristo queria dizer. Essa visão com relação à fé, de acreditar no coração que uma montanha vai se transportar, isso é a base para a nossa fé. Não o fato da montanha sair do lugar, mas ter a força de acreditar muitas vezes em questões que não conseguimos entender com a nossa lógica. E sem a lógica, que é aqui no nosso Ocidente, o que dá base para as nossas certezas, a gente vai cair numa enorme dúvida. Porque realmente pode acontecer? Essa é a pergunta que a gente faz logo quando uma coisa não tem lógica. A gente acredita que nem é possível. E é, portanto, nessa perspectiva que a gente vai entender que a fé, verdadeiramente, ela é uma resposta. Porque você acredita em alguma coisa. Você não acredita por acreditar. Você acredita em algo, ou alguém, ou alguma coisa. A partir daí, a fé entendida enquanto resposta, primeiro existe a apresentação de uma coisa, né? E o que é essa apresentação para nós? Deus se comunicando com a gente. Mas a comunicação de Deus, ela se dá a partir também dos nossos irmãos, a partir principalmente da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, e ela nos chama a um dado importante. Uma das características principais da fé é o dado da transformação. Por quê? Acreditando a partir de alguns parâmetros, de um jeito, de uma base, nem tudo é possível. Mas, quando a sua fé lida com transformação de realidade, com transformação de uma situação, porque faz parte da fé a esperança, então a gente entende que a fé também tem como base a transformação. Transformação da realidade, minha gente. E não adianta, as coisas não vão mudar se a gente não se mudar primeiro.
Logo, quando a gente olhava para o contexto antigo de igreja, em que a gente tinha que se reunir fisicamente lá no templo, e hoje está sendo difícil disso acontecer, a fé pode nos ajudar a transformar essa realidade difícil numa oportunidade de viver igreja, de viver comunidade, mesmo dentro do isolamento social. E ao invés de trazer desespero, essa nova possibilidade trazida pela fé pode, na verdade, trazer para a gente alívio e um pouquinho de esperança, não é não? Então, como uma resposta transformadora, a fé, que é a base para o nosso encontro com Deus, vai verdadeiramente se transformar numa ponte de viver melhor o isolamento, sem tanto sofrimento. O ano passado, o ano de 2020, mostrou pra gente como a criatividade da fé católica é interessante. A gente conseguiu fazer muitas, mas muitas formas de poder rezar, de poder estar juntos, de poder viver a fé. Inclusive, esse nosso podcast ele surge como uma proposta de vivência de fé num período de isolamento social. E a partir de agora eu vou listar aqui para vocês algumas alternativas de vivência de fé nesse contexto de isolamento. Então, no lugar de a fé ser contra o isolamento, ela vai usar-se do isolamento como um espaço também para se expandir. A primeira proposta que eu estou querendo te passar aqui, acredito que muitas pessoas já tenham utilizado-se dela, que é acompanhar as celebrações a partir da internet. Só que não fica somente assistindo TV. Como muitas vezes essas transmissões acontecem, por exemplo, na plataforma do YouTube, você tem a possibilidade de, inscrito no canal, comentar lá embaixo. Então você pode enviar a sua intenção, você pode mandar algum recado para a comunidade, falar alguma mensagem, outras pessoas vão poder ler e também se edificar com isso, talvez responder o teu comentário, e assim a relação vai começar a acontecer de maneira mais efetiva na transmissão da missa. Claro que você não vai perder de participar e de ouvir com os teus comentários, né? E tomara que eles também não contribuam para um distanciamento e para uma briga, mas que na verdade colaborem com a celebração. Preste atenção nisso também. Outro caminho comum, mas que para muitas pessoas aqui pode ser uma novidade, é a reflexão da própria palavra de Deus. Você pode conversar e combinar com as pessoas da sua comunidade em plataformas de sala de conversa, como tem o Zoom, o Google Meet, o próprio WhatsApp, enfim, as ligações, né, podem servir como uma sala onde vocês vão discutir sobre a palavra de Deus. Podem pegar um texto bíblico, até o próprio Evangelho do domingo, e tirar um dia para refletir juntos num círculo bíblico virtual, por que não? Também de maneira pessoal você pode fazer isso. Ler a Bíblia com mais frequência. Muitas vezes nós cristãos somos acusados de não lermos a Bíblia, né? Nós cristãos católicos. E seria interessante que a gente se abraçasse mais com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, para a gente poder, rezando, refletir de maneira pessoal. Uma forma de fazer isso, que eu particularmente gosto bastante, é a oração chamada Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. A Lectio Divina é composta de alguns passos que podem nos ajudar a aprofundar muito a palavra que a gente está lendo e, ao mesmo tempo, fazer oração. Então, eu te convido a conhecer um pouquinho mais dessa prática e pode fazer ela de maneira pessoal também. No entanto, você também pode procurar fazer de maneira comunitária, mais uma vez, chamando teus amigos para as salas de bate-papo. E o terço, minha gente, que infelizmente tem virado muito mesmo item de decoração para carro, para pescoço, para braço, e infelizmente tem deixado de ser rezado, né? São meditações extremamente profundas da própria vivência de Jesus Cristo, a partir também do olhar mariano, que podem nos ajudar a intensificar a nossa vivência de fé. A prática do terço tem alcançado muitas graças e a história da nossa igreja demonstra isso. Novenas, minha gente. Nós temos muitas novenas. Para cada santo tem diversas novenas. Tem novenas para alcançar graças em específico. As novenas são um ponto de encontro muito popular das nossas comunidades e que podem ser redescobertos, reinventados a partir da vivência digital. Inclusive, isso pode fazer com que as pessoas mais idosas aprimorem o seu acesso aos meios digitais. Você que é mais jovem, que está me escutando neste momento,
Você pode ajudar pessoas mais idosas que moram com você, ensinando elas a utilizar os meios digitais e poder até rezar com elas também, por que não? Você vai fortalecer laços familiares e isso é a melhor coisa que pode acontecer nesse período de pandemia, viu? Bom, tem diversas formas da gente poder desenvolver a nossa fé. Aqui no podcast eu tenho certeza que você vai encontrar caminhos para isso. Além dessas dicas que eu te dei, nós vamos aprofundá-las nos próximos episódios, dependendo do tema. E você pode também entrar em contato com as nossas redes sociais, principalmente a partir do Instagram, a JS Caetés Oficial. Esse é o caminho mais certo de você encontrar conosco e poder comentar a respeito do que você está ouvindo aqui no podcast e pedir dicas também. Certamente a galera lá está pronta para te ouvir e te ajudar, tá bem? E quanto ao mais, minha gente, não precisa ficar desesperado não. O tempo que a gente vive não tem sido fácil, isso é fato. No entanto, faz parte também da história do próprio povo de Deus enfrentar dificuldades. Não é de hoje que o povo luta para poder rezar, para poder se reunir, se encontrar com Deus. E não importa onde você esteja, se você sente no coração a atração por Deus, você não está só. Além do mais, Deus se comunica conosco a partir principalmente da nossa comunidade de fé. Então, não enfraqueça os laços. Se você tem seus amigos na igreja, procure reafirmar os laços de amizade com esse povo, a fim de que vocês cresçam como comunidade. E como foi com o grupo dos 12 primeiros, que se reuniu e viu Cristo ressuscitado no meio deles, que nós também possamos nos reunir, seja nos meios digitais, seja também por telefone, a fim de que a gente possa crescer na comunidade, que é o desejo de Cristo para todo mundo. E claro, não podia deixar de fora também esta questão que é fundamental para quem vive o cristianismo. Muito se fala sobre a reunião nas igrejas, para que a gente possa se encontrar e partilhar a palavra lá. Mas também é missão de quem é batizado a evangelização dentro de casa. Se você não está podendo sair para se encontrar com o pessoal da sua comunidade, você também pode procurar fazer a sua missão evangelizadora dentro de casa, com seus pais, com seus irmãos, seus familiares que moram com você. Essas pessoas também têm direito a se sentirem amadas por Deus. E você pode ser a pessoa a enviar a eles essa mensagem de amor, de salvação. Então não perca tempo. Se você está em casa nesse momento, passando mais tempo em casa, pode ser uma oportunidade sua de começar um projetinho particular evangelizador na sua casa, para que a sua casa também seja um reflexo da sua comunidade de fé, da sua paróquia. E eu quero saber também de você qual tema você deseja ouvir aqui no nosso podcast. A gente quer ouvir também tua opinião, tá bem? Para procurar por nós e mandar tua sugestão, tua crítica, teu elogio também, basta procurar a gente nas redes sociais, em especial no nosso Instagram. Procura lá o Instagram AJS Caetés Oficial. Você vai entrar em contato com a gente a partir dos stories de destaque. Tem lá o primeiro, que é o do nosso podcast Vamos Juntos. Você clica lá e manda uma mensagem para nós, uma DM, com a tua sugestão, tá bem? Quero te ouvir, vamos caminhar juntos de verdade nesse podcast aqui. Bem, gente, por hoje foi isso. Agradeço a você a sua companhia. Que bom que você esteve aqui conosco e veio junto para a gente fazer essa reflexão. Eu quero que você continue refletindo durante essa semana do que de bom o isolamento social pode trazer de acréscimo para a sua fé. Se ainda está achando muito difícil, pede a Deus força para você se manter fiel ao carinho que Ele tem por você, por ter te criado, e preserve sua vida, tá bem? Mantenha as regras de distanciamento, de higiene o quanto possível e não deixe de rezar, não deixe de fortalecer a sua fé. É assim que a gente vai conseguir passar por esse tempo tão difícil, tá bem? Fica com Deus e pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, desça sobre todos nós, sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até semana que vem! Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.